Apesar de muitos personagens bíblicos viverem centenas de anos, as escrituras sagradas não explicam por que as pessoas viviam tanto tempo. A Bíblia apenas fala que em certo período da história, a longevidade permitiu que algumas pessoas vivessem pouco mais de 900 anos. Porém, depois do dilúvio, essa longevidade aparentemente desapareceu. Mas afinal, qual é a explicação? Uma pessoa realmente podia viver quase 1000 anos? Vamos aos fatos. Pode parecer loucura, mas Enoque deixou a Terra quando tinha incríveis 365 anos de idade. Em Gênesis, são citados alguns homens que nasceram antes do dilúvio e viveram até os 900 anos. Esses homens são Adão, Sete, Enos, Quenã, Jared, Matusalém e Noé. Talvez você nunca tenha ouvido falar de algum desses homens, mas a Bíblia diz que todos eles estavam entre as primeiras 10 gerações da história humana. De todos esses 7 homens que viveram centenas de anos, Matusalém é o que mais se destaca entre eles. A história nos conta que ele viveu incríveis 969 anos, podendo então ser considerado o homem que viveu mais tempo na Terra. Além desses personagens, a Bíblia também cita cerca de 25 outras pessoas que tiveram uma vida longa, sendo que algumas delas viveram 300, 400 e até mesmo 700 anos. Bom, que as pessoas viviam muitos anos antes do dilúvio, todo mundo sabe. Mas como isso é possível? Apesar das buscas para encontrar maneiras de combater doenças, muitos cientistas acreditam que já atingimos o limite natural de duração da vida humana. Um estudo concluiu que mesmo se continuarmos a descobrir curas de doenças, um ser humano não tem capacidade de viver por mais tempo do que casos como a francesa Jeanne Calment, que morreu aos 122 anos em 1997. O estudo, que analisou dados demográficos de 41 países ao redor do mundo, sugere que 125 anos é o máximo que um ser humano pode viver. Historicamente, a expectativa de vida aumentou bastante. As vacinas, junto à descoberta e produção dos antibióticos e a medidas para reduzir a mortalidade infantil, garantiram que muitas pessoas pudessem chegar à terceira idade com organismos saudáveis. Mesmo que uma pessoa viva até os 122 anos, ela não chega nem aos pés de Matusalém, que viveu quase 1000 anos. Então, voltamos à mesma pergunta. Por que ou como essas pessoas viveram tanto tempo? A primeira explicação vem da própria Bíblia. Um fato teológico que podemos considerar é ligar a vida longa com a santidade. O livro sagrado cita que Deus reduz a idade dos seres humanos e que a longevidade é um dom do Criador que é concedido para os que vivem segundo a vontade divina. As promessas divinas ligam o número de anos de vivência com a observância dos mandamentos. Onde Deus encontra a obediência humana, há tais promessas, como em Moisés, em Caleb, garante ao homem muitos anos de vida aqui na terra, dando a eles uma conservação física. Já em relação aos que não seguem os mandamentos, o juízo de Deus pune eles com a velhice. Lembrando que essa é uma explicação com uma visão mais religiosa e de quem acredita fielmente na Bíblia. Mas existem outras explicações que parecem mais plausíveis. Por exemplo, já parou para pensar que nessa época poderia simplesmente não existir doenças? Na visão religiosa, quando Adão e Eva caíram do estado perfeito, levou um bom tempo até que surgissem as doenças.
o que pode ter contribuído para a longevidade das pessoas daquele tempo. Atualmente, as doenças são responsáveis por matar muitas pessoas, como é o caso da Covid, que infelizmente vitimou milhões de pessoas ao redor do mundo. Veja bem, essa é apenas uma hipótese, e não uma verdade absoluta. Outra explicação fala que o nosso planeta precisava ser povoado. Como foi dito em Gênesis, se o mundo fosse povoado pela humanidade, então a longa vida útil era necessária. Caso contrário, levaria muito tempo para cumprir o mandamento de multiplicar-se e encher a terra de pessoas. Assim como a primeira explicação, essa é uma hipótese na visão religiosa. Uma outra hipótese envolve as condições climáticas da época. Segundo estudiosos, existia um dossel de vapor de água que rondava a Terra antes do dilúvio de Noé. Esse dossel teria produzido um efeito estufa global, resultando em um clima mais ameno em todo o planeta. Esse dossel também supostamente protegia o homem dos raios do sol, que contribuem para o processo de envelhecimento.